Oi, eu sou a Tamires, bem-vindo ao meu canal Aqui Lemos com Calma. Hoje eu vou falar sobre alguns calhamaços que estão parados aqui em casa. E tem alguns livros aqui na minha estante que alguns eu comprei por agora, outros eu comprei já tem um tempo e eles estão esperando a sua vez na fila do pão aí, né? Porque é assim, a gente compra e a gente lê quando a gente pode ou quando der vontade, que é o meu caso. Então, eu separei alguns livros aqui que me faltam força para desbravá-los. Então, o primeiro de todos, a gente vai começar aqui com o Brandon Sanderson, em Palavras de Radiância. Ó, até caiu o meu marcador de página, porque assim que eu comprei esse livro, que foi em 2025, eu falei assim, 2025 não, eu comprei em 2024. Eu falei assim, não, eu vou ler, vai ser imediato essa leitura. Eu já tinha lido bem no início do ano O Caminho dos Reis, aí na sequência eu já comprei Palavras de Radiância e falei, não, essa vai ser minha próxima leitura. Mas eu fiz? Não, aqui estamos em 2026, esse livro está parado na minha estante. Esse livro é um gigantão e ele tem as suas 1320 páginas, pela editora Trama, e aqui é a sequência do Caminho dos Reis. Então a gente vai continuar seguindo toda a guerra que está acontecendo no planeta Roshar, dentro da Cosmere. E o interessante aqui é que, gente, o final de Caminho dos Reis foi um grande plot twist. Eu fiquei muito interessada para saber, principalmente, o que ia acontecer com a Shallan. O Kaladin também. O que ficou mais interessado ali foi o arco da Shallan, porque ela descobre algo que é interessantíssimo ali no mundo da magia. E eu fiquei, gente, que da hora. Mas eu comecei a ler esse daqui? Não comecei. Então esse daqui está me aguardando aí para leitura. Acredito que esse ano talvez vá. Não vou dar certeza, porque eu estou relendo O Caminho dos Reis. E aí a intenção é, na sequência, pegar esse livro aqui. Mas, gente, eu já esqueci quantas páginas. Mas 1320 páginas, a gente tem que estar com muita vontade. Bom, como Palavras de Radiância é um livro que está aqui parado em casa, e eu sou uma pessoa que tem o hábito de comprar o livro sem ter lido o anterior, comenta aí se você tem essa mania. Eu tenho uma mania de comprar séries completas, sendo que às vezes eu nem li o primeiro livro. Nesse caso, em Caminho dos Reis, eu li o primeiro livro, né? E aí depois eu comprei os outros. Mas em muitos casos eu já compro. Essa tem três, compro os três. E aí depois eu me arrependo que muitas vezes eu vou ler o primeiro livro e não gosto, aí eu tenho que me desfazer de 3 livros. Dinheiro jogado fora, né? E o próximo, que é a Sacramentadora, do Brandon Sanderson também, é o terceiro livro aí da saga Caminho dos Reis. Eu tenho ele aqui em casa, eu comprei também no ano passado. E eu comprei porque na minha cabeça, nossa, a leitura de Palavra de Radiância era a próxima a ser feita aqui. Esse livro tem 1531 páginas, ele é um putz, calhamaço. Um outro livro mais ou menos desse tamanho que eu li foi Os Miseráveis do Victor Hugo, mas Os Miseráveis do Victor Hugo tem 1511 páginas. E esse daqui tem tantos, 1509, né, se você considerar que o restante é só informações do autor. Mas é muita coisa. É muita coisa para se ler. E E eu não sei quando é que eu vou fazer essa leitura. Gostaria de fazer essa leitura esse ano? Gostaria, sim, de fazer essa leitura esse ano. A intenção é fazer a releitura do Caminho dos Reis, na sequência pegar a Palavra de Radiância, e depois da Camentadora, na sequência tentar o Ritmo de Guerra e o quinto livro que vai sair esse ano também. E é tudo muito lindo na teoria. Na teoria a gente se programa para poder fazer as coisas, né, acontecerem, mas as coisas não acontecem como a gente quer, porque, como eu já disse muitas e muitas vezes, a vida derruba o leitor médio brasileiro, e o leitor médio brasileiro que trabalha, que tem filho, que tem... não dá. Mas um dia aí vai ser lido. Bom, e de muitas promessas, né, o ser humano vive, e eu sou uma pessoa que faço muitas promessas para mim mesma, e eu tenho fé que eu vou conseguir. E também prometi esse ano de ler Thomas Mann, A Montanha Mágica, que também é um calhamaço. Esse livro tem mais ou menos 848 páginas, tem umas partes ali que são, parece biografia, algumas coisas que não é referente à história, mas eu não quero continuar vendo porque eu tô com medo de levar spoiler do final. Eu não gosto de história de final de livro. Aqui a gente vai contar a história de um rapaz que ele vai para um retiro lá nas montanhas e ele vai simplesmente para visitar um primo. E aí ele tá lá visitando esse primo e ele vai descobrir que ele também tá doente e que ele também precisa ficar nesse retiro.
E é um retiro para pessoas tuberculosas, né? Então, pessoas que têm doenças respiratórias, na maioria das vezes. Eu já li esse livro, uma parte dele, né? Não li ele todo, mas já comecei a ler ele em um momento, depois acabei desistindo, porque era um empréstimo da biblioteca. E agora que eu comprei, eu pretendo ler esse ano, né? Eu coloquei ele para leitura lá nos 12 clássicos de 2026. Se vai ser lido, bom, eu não comecei a ler nenhum livro ainda, dos meus 12 que eu coloquei lá. Mentira, eu comecei a ler O Sol é para Todos e Os Três Mosqueteiros. O Sol é para Todos eu acho que eu ainda vou continuar. Agora, Os Três Mosqueteiros eu cheguei numa parte ali que eu não tô achando tão interessante, então vai ser um livro que eu vou jogar pro próximo mês. Mas, até então, no que eu estava lendo aqui de Thomas Mann, eu gostei bastante. Quero continuar. É um livro bem difícil de ler, que ele é lento, mas é gostoso ao mesmo tempo. Não sei, parece que não faz sentido o que eu tô falando às vezes, mas é isso. É um livro gostoso de ler e eu quero continuar. Eu quero concluir ele esse ano, se possível, esse ano. Vamos sair ver se tudo dá certo. Se a vida não me derrubar várias vezes, vai ser esse ano mesmo. E outro negócio que tá encalhado aqui na minha casa é esse daqui, o último livro do Trono de Vidro. Gente, esse livro, ele tem, deixa me ver, 936 páginas. 936 páginas. Eu gosto desse daqui da Galera Record, que ele não pesa. Nos outros livros pesa pra caramba. Esse daqui não pesa nada. Eu não li ainda o último livro de Trono de Vidro. Por quê? Por que eu não li, Camila? Porque eu não li esse livro ainda. Eu não sei por que eu não li esse livro ainda. Mas eu comprei faz bastante tempo. Eu acho que eu comprei esse livro assim que ele saiu, lá em 2019 ou 2020. Eu nem me recordo mais qual foi a data de lançamento desse livro aqui no Brasil. Mas eu comprei e falei, nossa, vou ler. E eu já tinha lido todos os livros do Torno de Vidro. Mentira, faltava o quinto livro. Faltava o quinto livro, que eu ainda não tinha. Eu comprei esse, aí eu falei assim, não. Depois que eu ler o quinto livro, já vou pra esse. Só que aí tinha aquele livro no meio, aquele Torre do Alvorecer, que é do Cal. É Cal? Acho que Cal. É, quando eu não sabia como pronunciar esses nomes, que a Sarah J. Maas resolveu escrever nos livros dela, eu chamava ele de Shaul. E, e aí eu não gosto muito desse personagem. Na verdade, eu detesto ele, eu acho um dos personagens mais chatos. E eu não sei porque ele tem um livro só dele, que ele é chato. Acho que é a mesma coisa que acontece com a Nesta, né? A Nesta também é chata e ela tem um livro só dela. Sarah J. Maas faz umas escolhas. Quando eu comprei esse livro, eu falei, não, vou ler. Só que aí saiu aquele Torre do Alvorecer. Aí eu falei, não, tem que ler o Torre do Alvorecer, né? Preciso ler o quinto livro e a Torre do Alvorecer. Eu fui lá, li o quinto livro, que aliás foi lançado na época, a editora resolveu dividir ele em dois, que ficou péssimo aquela escolha. Depois eles lançaram, né, a versão completa, mas eu já tinha comprado ele separado. E aí eu falei, não, eu vou ler esse livro, né, vou ler. E aí eu não li. Depois eu vi alguns spoilers na internet, não que eu tenha problema com spoiler, mas os spoilers que eu vi não me deixou muito animada para continuar a série. Além disso, teve ali, a partir do... O quinto livro eu até gostei bastante do como a Celina tá. Eu acho que ela tá bem forte, tirando todo aquele romance, ela tá bem interessante. Gente, eu gosto de romance, mas chega um momento que o romance da Sarah J. Maas, ele ofusca toda a fantasia. E quando eu comecei a ler a série Trono de Vidro, eu comecei a ler pela fantasia e não pelo romance. E tinha ali no início, né, teve um pequeno triângulo amoroso entre o príncipe, né, Dorian, e o Cal. E eu não gostava de nenhum dos dois, assim, pra romance entre ela. Talvez ali o Dorian um pouquinho, mas eu gosto muito dessa fase do Dorian que ele tá mais dark, eu acho bem interessante. Mas a própria história da Celina mesmo, do quinto livro, eu achei que a autora quis amarrar todo mundo num romance. Todo mundo, até a Elidia. Elidia é o nome dela? Acho que é. Todo mundo tinha um romance, mas um pouco. Os príncipes Valga lá, eles também teriam um romance entre eles. Ou interespécies, que aliás o pessoal gosta bastante, né? Quando tem interespécies. Andei lendo um livro aí de interespécies que eu vou te falar.
Ó, o próximo calhamaço que eu tenho aqui em casa, que é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Ele chegou por aqui esse ano, então eu acho que ele ainda tá bem fresco na minha fila do pão. Ele tem 800 e, gente, eu olho sempre a página antes de começar a falar sobre o livro. E eu esqueço. Ele tem 882 páginas, eu não sei muito bem sobre o que fala essa história, porque eu já disse, eu não tenho o hábito de ler sinopse de livro, e quando eu leio eu esqueço também. Mas o que eu tinha lido aí por cima parece ser um romance policial que vai envolver 3 irmãos. E por isso os irmãos Karamazov, né? Inteligente pra caceta. Não li nada ainda do Dostoiévski pra saber se eu gosto do estilo de escrita dele ou não. Então, é um calhamaço que eu olho aqui pra fica assim, será que eu vou querer encarar isso aí? É um livro que tá pra desbravar aqui na minha estante. Talvez ele vai ficar um bom tempo em espera. Esse ano eu pretendo ler Noites Brancas para ver se eu gosto do estilo de escrita do autor ou não. E vamos ver, ele ainda não está na minha lista de leitura, não está nenhuma meta, ele só está aí na estante esperando, né? Esperando o momento que eu tome coragem de ler esse calhamaço. Falando em esperar, existe um outro calhamaço aqui que está há bastante tempo, acho que está mais tempo que Trono de Vidro, na minha estante. Eu já comprei esse livro há muitos anos, eu já li todos os outros livros dessa série, e esse também é o último da série, mas eu dei aquela desanimada, que é o último livro da Torre Negra. Nem sei como é, que coisa, eu ia falar assim, eu nem sei como é que é o nome desse livro. O nome do livro é A Torre Negra. O último livro da série Torre Negra do Stephen King. Esse livro tem 867 páginas, é também da Suma, né, que é a editora oficial aqui do Stephen King no Brasil. Eu comprei o box, né, dessa série, então eu já li todos os outros livros da série, mas eu fiz a idiotice de ler na ordem conforme cronológica, né? Que ordem cronológica? A ordem cronológica de eventos. Tem um canal aqui no YouTube que é um canal que já morreu, né? Que é o Navegando Entre Livros, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui o nome do canal, que era do Bruno. E o Bruno não faz vídeo já tem uns 4 anos. Eu gostava muito de assistir os vídeos dele, porque ele é um grande amante do Stephen King. Ele tem um vídeo que vai falar como ler, né, os livros da Torre Negra, como desbravar essa série, que eu acho que é o vídeo que tem mais view no canal dele. E é um vídeo muito bom. E eu segui, né, as orientações, e foi uma idiotice da minha parte, tá? Não, eu acho que para muitas pessoas funciona esse tipo de leitura, mas para mim não funciona, eu já vi que não funciona de forma alguma. Eu cometi esse erro com o Stephen King, eu cometi esse erro com a Cassandra Clare, e eu cometi esse erro com a Sarah J. Maas também, que é ler muitos livros do mesmo autor de uma só vez, sabe? De uma sentar e falar, não, vou ler. E aí você senta e lê muitos livros daquele autor, e o que acontece? Acontece que você pega todos os caguetes, né, do autor, todas as sacadas dele, todo o esqueminha, você fala, é ele escrevendo de novo desse jeito, ó ele falando de novo essa frase. E você vai pegando um ranço do seu autor, que é impressionante. Então eu não recomendo que vocês leiam, né, seus autores na sequência, principalmente os autores que você mais gosta, se você continuar, quer dizer, se você quer continuar gostando desse autor. Aconteceu isso com a Cassandra Clare, com a Sarah J. Maas, e agora até com Stephen King, coitado. Depois de eu ler todos os livros, né, que englobam a Torre Negra, porque lá no cronograma ele fala para você ler alguns livros, algumas novelas, alguns contos também, que tem menção à Torre Negra, e existe uma ordem cronológica para você fazer essas leituras. E eu fui fazendo isso enquanto lia também a série Torre Negra. Então, tinha alguns livros que eu já tinha lido, como A Casa Negra, O Talismã, Insônia, Tudo é Eventual. Gente, é livro pra cacete, é muito livro do Stephen King. E muitos livros eu já tinha lido e eu tive que reler esses livros. E, por incrível que pareça, chegou um ponto de que eu estava saturada, eu não aguentava mais. Eu não suportava mais. E eu sou uma amante do Stephen King. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Ele enrola, ele é prolixo sim. Eu não posso passar pano para ele sobre isso. Os finais dele são bosta? São, na maioria das vezes são. Mas eu gosto muito da construção dele de personagem, eu gosto das descrições dele, eu gosto da construção do mundo, eu gosto dessas referências entre
o universo que ele fez, né, o multiverso que ele fez dentro da Torre Negra, eu acho muito gostoso. É um autor que ele tá no meu coração, mesmo eu tendo feito todas essas releituras e a leitura da Torre Negra não ter concluído, ainda assim eu gosto muito dele. E eu gostei bastante da série Torre Negra. Confesso que o primeiro livro, O Pistoleiro, é péssimo. Péssimo. É uma chatice. E eu li umas 3 vezes O Pistoleiro. Porque eu li a primeira vez e não gostei. Aí li a segunda vez e falei, não, agora vai. E depois, quando eu fui fazer essa leitura da série, eu tive que ler ele de novo, né? E aí eu li ele de novo, e nas 3 vezes que eu li esse livro, realmente eu não gosto desse livro. Eu gosto de algumas coisas que é apresentado ali dentro da própria história, alguns mistérios que é apresentado nesse primeiro livro, mas eu acho uma grande enrolação, muito enrolado o primeiro livro, é muito mal feito, quer dizer, não é mal feito, é que foi uma escolha editorial complicada. Acho que poderia ter trabalhado de uma outra forma para apresentar esses personagens pra gente. Os outros livros da Torre Negra eu gosto de todos, quase todos. Talvez eu não goste muito de Os Lobos de Cala, talvez. Não achei tão. A Canção de Susana eu acho maravilhosa. Nossa, que livro maravilhoso. Mas o meu favorito é A Escolha dos Três. Eu acho uma aventura maravilhosa. O jeito que é escolhido, os três que vão ali desbravar junto com o Roland todo o caminho, toda essa perseguição, né, entre o Homem de Preto até chegar na Torre Negra, que eu não cheguei ainda, porque esse daqui seria o último. E aí eu tô enrolando pra ler. Eu tenho certeza, gente, eu vou ter que reler os outros livros. Eu não tô a fim de reler de novo pela 4ª vez aí o Pistoleiro, que eu acho que é chato o Pistoleiro. O segundo livro é legal, o terceiro é maravilhoso. O quarto nem mais ou menos. O quinto, o quarto mais ou menos? Ah, o quarto até, não, o quarto é bom. O quinto, né, que é Lobos de Cala, As Canções de Suzana é o sexto. Eu gosto muito do o vento pela fechadura, né? É muito gostosinho. Ai, santo. Parece um conto de fadas, mas um conto de fadas macabro. Ai, é uma delícia. Então, eu gosto bastante dessa série e eu pretendo, né, continuar fazendo essa leitura. Então, se vocês tiverem interesse, que eu releia esses livros, ou que eu continue, coloque aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Então é isso, meu povo. Esses foram os livros, né? Esses e mais outros livros que estão encalhados aqui em casa, são calhamaços em que eu tenho que desbravar em algum momento, estão pegando poeira aqui na minha estante, e que eu tenho medo de iniciar a leitura deles, não só pelos seus tamanhos, mas pela sua grande carga, né, emocional. Todos eles têm a sua história, o motivo de estar aqui à espera da minha leitura. Se vocês têm livros parados aí na sua estante que são calhamaços, escreve aqui nos comentários, fala pra mim qual que tá esperando a sua vez na fila do pão e vamos conversar sobre isso. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o seu curtir. Se vocês quiserem, né, por favor, se inscreva no canal, porque, né, queremos crescer. E estamos de volta, né? As férias acabaram, agora é hora de ler e de gravar vídeo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!